Olá, leitores! Eu sou a Isabela, do Livro Após o Outro, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de vlogs aqui no canal. Um vlog lendo o terceiro e último livro de Magnus Chase. Quem viu o vlog do segundo livro sabe que eu estava surtando no final daquele livro. E, inclusive, eu terminei aquilo lá, gente. Eu nem gravei o update pra vocês, assim, né, de falar o que eu achei do livro, e já parti pra esse livro aqui, minha gente. Já parti pra esse. Porque, assim, aquele final... Ai, eu surtei muito. Enfim, então quem assistiu o outro vlog já percebeu que eu estou no mesmo cenário, na mesma posição, porque eu literalmente acabei de gravar um, já tô começando a gravar o outro vlog, então se você não assistiu, você tá perdendo, vai lá assistir. Enfim, eu estou na página 36, no capítulo... nem sei qual capítulo, que eu tô na metade do capítulo. Capítulo 4. Não avancei muito na história, né, tipo, ainda tô bem no comecinho ali, mas, minha gente, o começo desse livro... eu surtei com o final do segundo e continuei surtando no começo desse livro aqui. Ai, aquele começo, gente, aquele começo é tudo que eu queria na minha vida. Sério, foi surto após de surto até o capítulo acabar, porque... Ai, não posso nem falar muito que eu não quero dar spoiler pra vocês. Quero que seja uma surpresa pra vocês, porque foi uma surpresa muito boa pra mim, pelo menos. Enfim, então nesse livro aqui, eu nem sei a sinopse desse livro, gente. O Magnus, Sam, Alex, Harth e Blitz, eles vão ter que correr atrás de Loki, claro, né? Porque o Loki, ele vai terminar de construir seu navio de unha e que vai, tipo assim, meio que dar início a Ragnarok, vai tomar conta de Midgard. E ele vai atrás de Asgard também. Então eles precisam impedir o Loki, precisam impedir esse navio e impedir o início de Ragnarok, que na verdade já estão tentando impedir desde o primeiro livro, né, coitados. Mas eles vão ter que fazer tudo isso por onde? Pelo mar. E, né, vai ser uma coisa bem difícil pro Magnus, né? Porque quem leu o começo do segundo livro vai entender que o Magnus aí não vai se dar muito bem com a água. E eu estou bem na parte, bem no começo, assim, o Magnus estava tentando aprender aí certas coisas do mar pra talvez ele sobreviver a toda essa coisa. E bem no capítulo que eu tô, o Alex e Magnus foram até a casa do tio Randolph, porque o tio Randolph pediu para o Magnus fazer isso e o Magnus tá indo. É praticamente isso. Eles estão lá tentando descobrir alguma pista, alguma forma, alguma coisa que talvez ajude eles nessa missão aí de impedir o navio de unhas do Loki. Enfim, algo que ajude na jornada deles ou impedir o Loki em si. Tô bem nesse começo, ainda não teve muita coisa, só foi o surto mesmo do primeiro capítulo. Mas não teve, assim, nada muito importante pra história ainda. É isso. Mas eu tô muito ansiosa por esse livro, como eu disse pra vocês no outro vlog. Gente, eu tô, assim, muito curiosa pra saber o que vai acontecer com certos personagens, como que eles vão enfrentar certas situações e sobre o final desse livro. Tô até com o coração meio apertado porque é o último livro da trilogia e eu não sei se eu tô preparada não, gente. Não sei se eu tô preparada. E vamos acompanhar os próximos capítulos dessa novela, que eu estou com um pouco de medo, mas muito curiosa. Fazer uma atualização pra vocês porque eu cheguei na metade do livro, no capítulo 23, na página 178. Tanta coisa aconteceu, minha gente do céu. Não surtei depois do começo, mas muita coisa aconteceu. Tivemos aí a apresentação do Deus do Mar, que nós sabíamos que iria vir em algum momento, né? Nós tivemos esse encontro muito engraçado e quase mortal. Amigos do Magnus e o Magnus, eles tiveram que separar aí pra cumprir aí coisas da missão. E eu acho muito interessante isso, como em Magnus, isso nos 3 livros.
eles precisam se separar, sabe? Pra completar tudo, toda a missão. Porque eles têm um tempo ali pra fazer tudo aquilo e eles não vão conseguir fazer tudo no tempo se tiver todo mundo junto. E também porque cada um ele tem uma característica que vai ajudar naquela missão. Então eu acho muito interessante isso, como os personagens são tão diferentes um do outro, mas mesmo assim eles se complementam, sabe? É um grupo incrível. E eu tô muito feliz porque nesse livro aqui a gente vê bastante sobre os amigos do Magnus que moram no mesmo andar que ele. A gente já viu um pouco sobre eles desde o primeiro livro, mas nesse daqui, como eles também estão juntos com o Magnus nessa missão, então a gente conhece mais a fundo sobre cada um. Inclusive teve aqui um momento onde a gente teve um flashback com um do personagem, então a gente consegue entender mais sobre aquele personagem, entender como que ele foi parar no Hotel Valhalla, qual foi a sua história. Enfim, então eu tô achando muito interessante isso, de conhecer outros personagens, né, personagens secundários que a gente não conhecia muito. São personagens incríveis, incríveis, incríveis. E também a Alex, gente. A Alex é simplesmente perfeita. Eu tô gostando muito, muito dela. A personagem tá se desenvolvendo demais. A gente consegue ver mais da personalidade dela, consegue conhecer um pouco mais sobre a sua história também, que eu tava muito curiosa pra saber sobre sua história. O desenvolvimento dela na história em si é incrível. Incrível, incrível, incrível. E teve uma parte aqui do livro onde a Samira, que eu falei pra vocês que ela é do Iraque, né? A família dela é do Iraque e mora nos Estados Unidos, mas ela segue uma tradição de jejum. É um jejum que ela faz todo ano. Acontece que bateu justamente as datas de ela estar fazendo esse jejum, justamente quando eles estão fazendo essa missão. Ramadã, acho que se pronuncia assim, Ramadã. Ela não pode comer durante o dia, só durante a noite. Enfim, achei bem interessante isso, porque daí o Magnus, tipo, ele fica curioso, tipo, mas você não pode fazer isso em outra época? Ela fala, posso, mas eu quero fazer. Ela se sente bem com esse jejum, com esse tempo em que ela passa em jejum. Parece que é tipo um aprendizado, sabe? Assim, é uma conexão com o corpo. Enfim, eu achei bem interessante essa conversa que eles tiveram sobre o jejum, porque é algo que pra nós que não temos essa cultura, que muitas vezes não temos esse conhecimento, por pura ignorância mesmo, a gente não conhece sobre isso e tem essa ignorância, até mesmo esse preconceito, tipo, nossa, mas por que a pessoa vai ficar em jejum? Porque ela quer. E não é bem assim, é uma cultura, tem todo um porquê. Então eu achei bem interessante essa conversa aí que o Magnus teve junto com a Samira, que ela pôde explicar melhor sobre essa cultura, por que ela faz isso. Eu gosto muito em como o autor ele explora assuntos muito necessários em todos os livros. Eu disse pra vocês, né, que o segundo livro de Magnus eu achei que foi muito emocional, trabalhou muito ali sobre questões de passado de certos personagens, de empatia por parte do Magnus, mas a empatia eu acho que é uma característica do personagem mesmo. O Magnus, ele é muito empático, por ele ter morado nas ruas e vivido sob uma condição assim tão precária, eu acho que consegue se colocar muito no lugar das pessoas e entender que ninguém tem uma vida fácil, por mais que o outro ache isso. Ninguém tem uma vida fácil. A gente consegue perceber que ele vai amadurecendo muito ao longo desse tempo no Hotel Valhalla, conhecendo diferentes pessoas. E nesse livro aqui eu consigo perceber muitas vezes isso, em que ele às vezes julga alguém, tipo, nossa, mas fulano fez tal coisa, e ele mesmo se corrige, sabe? Então eu acho isso muito, muito interessante, como o autor vai trabalhando essa empatia do personagem, como o Magnus, ele não tem, tipo, vergonha de tirar suas dúvidas sobre alguma questão com a Alex, né? Ele também pergunta pra ela sobre gênero fluido, sobre certos assuntos desse tipo. Então eu acho muito interessante isso, porque traz uma discussão muito, muito necessária. Nessa parte que eu tô, eles tiveram que, né, tipo, o nome é Navio dos Mortos, então o pai do Magnus deu um navio pro Magnus para que ele fizesse toda essa trajetória pelo mar para impedir, né, o navio lá de unha do Loki de sair, né, pela correnteza lá e iniciar o Ragnarok. Então eles precisam fazer toda essa trajetória pelo mar, não tem outro caminho, eles têm que fazer pelo mar. Só que o Magnus, ele tem uma ideia do que ele pode fazer para impedir o Loki. Eles também precisam prender o Loki, não só impedir esse barco, né, esse navio, de sair do porto, mas também de prender o Loki, que os deuses vão fazer eles prender o Loki, né, pra que eles fazer alguma coisa. Enfim, então eu tô bem na parte onde eles já se separaram pra fazer certas missões e eles estão atrás de um hidromel aí que vai ajudar o Magnus a tentar vencer o Loki de alguma forma.
Enfim, tô gostando bastante aí, porque tá aparecendo certas histórias sobre os deuses nórdicos, certas questões aí bem interessantes. Apareceu novos deuses, inclusive até mesmo o avô do Magnus. Eu achei muito legal esses novos deuses. Mas eu tenho a dizer pra vocês que esses livros de Magnus não têm assim uma participação tão grande dos deuses, no quesito de que eles não aparecem tanto na história. Mas eu gosto muito disso porque acaba dando espaço para outras criaturas desse mundo nórdico e também outros deuses menores. E sinceramente não faz falta, porque eu acho também que os deuses nórdicos não são tipo igual deuses do Olimpo, enfim, deuses que da mitologia grega ou romana, que eu acho que dão mais atenção aos semideuses, sabe? Enfim, dá pra perceber essa diferença aí da personalidade dos deuses, do jeito como eles se comportam, enfim. Mas eu gosto bastante do jeito como o autor vai inserir na mitologia nórdica, expressões nórdicas. Eu acho muito interessante como isso é introduzido na história de uma forma assim muito fluida, muito natural. E também uma coisa que eu lembrei agora é que nós temos personagens femininas, né? Então nós temos a Samira, temos a Alex, que em alguns dias se identifica mais com o gênero masculino, mas em alguns dias com o gênero feminino. E também temos a Mallory. São personagens incríveis, que lutam demais, que, sabe, personagens maravilhosas. Eu gosto bastante dessa representatividade feminina. Vamos ver se o próximo update vai ser quando eu terminar esse livro. Vamos ver. Se tiver alguma coisa aí bem interessante pra falar, eu volto antes. E se não, eu vejo vocês quando eu terminar esse livro. Eu estou impactada com essa leitura. Gente do céu, o final foi incrível, 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 incrível. Porque teve ali uma coisa que aconteceu que eu não tava esperando, sabe? Tipo assim, eu fiquei totalmente surpreendida. E eu achei incrível, incrível. Tipo, fez total sentido, sabe? Assim, enfim, sério, esse livro aqui, gente, perfeito. Perfeito, assim. Não tem uma coisa assim que eu não gostei nesse livro, tudo eu gostei. Eu achei que o autor ele explorou muito, muitas coisas assim, sabe? Ele realmente aproveitou todo o potencial da história, dos personagens. E ainda teve, tipo, muitas lições, sabe? No final do livro, na parte do final mesmo. Que eu achei que não iam ter muitas coisas no final. Eu tava, na verdade, bem ansiosa pra esse final, porque é o final da trilogia, né? Então, claramente que ia ter muita coisa acontecendo, ia ter, tipo, uma reflexão do Magnus, enfim. Mas eu fiquei totalmente surpreendida com toda a lição, sabe? Com todo o final mesmo da história. Não digo o final apenas do Ragnarok e todas essas coisas, mas no sentido dos personagens mesmo, sabe? Deles aceitarem o que aconteceu e seguirem em frente, sabe? Eu fiquei muito, muito surpresa. E tiveram muitos momentos que eu tava quase surtando com os personagens, assim. Foi incrível, gente. Falei pra vocês que eu tava gostando bastante, né, de ver os personagens do Andar 19. A gente conhece muito sobre cada personagem e eu achei muito, muito incrível como o autor foi explorando isso. É simplesmente incrível, gente. Eu tô tentando me segurar pra não falar muita coisa, pra não dar spoiler pra vocês do final, porque é inacreditável, inacreditável. Como eu disse pra vocês, né, o autor ele vai explorando muito sobre a questão da fé da Samira, que ela é muçulmana. Então, como ela consegue conciliar, né, a mitologia nórdica e a sua fé. E também o jejum que ela faz, que eu percebi que o autor, ele citou muito esse jejum, assim, sabe? O Magnus e outros personagens também parece que ficaram muito encacucados, assim, ficavam muito pensando sobre esse jejum. Mas teve um papel muito importante pra história no sentido de que era algo que a Sam queria fazer. Era algo que ela acreditava muito e que ela precisava, sabe? Então eu achei muito interessante o autor ele ter colocado toda essa questão. E também teve uma cena, gente, assim, que eu achei incrível. Foi um flashback bem rápido de que a Samira sofreu com muito preconceito nas ruas, né, porque ela é muçulmana, ela usa o hijab, né, que é como se fosse um véu, assim, na cabeça.
Então ela sofre muito preconceito por ser muçulmana, porque todo mundo acha que muçulmano é terrorista. Então eu acho muito interessante que o autor ele não só citou várias coisas da cultura muçulmana, como eu disse pra vocês no começo, mas ele continuou citando isso até o fim, sabe? Então eu gostei bastante disso porque realmente enfatizou o que ele queria mostrar, de quebrar esse preconceito de que... Meu celular. De que o muçulmano é terrorista, e também de a gente aceitar melhor a fé que eles têm, né? E também sobre a Alex, o Alex, enfim, gente, é um personagem incrível. Ai, tanta coisa acontece que eu não posso nem falar. Eu gosto muito de como o autor vai colocando muitas críticas nessa série inteira, sabe? Falando na trilogia inteira. Ele coloca muitas críticas nesses livros que eu acho que são críticas muito atuais. Não que Percy Jackson, Crônicas dos Kane e não... A Processos da Apollo não sei porque eu li só o primeiro. Mas não tenham essas críticas, porque eles têm, principalmente as Crônicas dos Kane, ele tem muita crítica sobre esse racismo, né? Sobre preconceito com o negro. Enfim, porque o Carter, ele é negro, ele é afrodescendente. Todos os livros do autor, ele coloca muitas personagens femininas que são muito importantes pra história, que trazem todo esse empoderamento feminino. E nesse livro aqui, nessa série, tipo, o autor não deixou a desejar, sabe? Eu fiquei maravilhada com ele colocando todas essas críticas e reflexões tão atuais, sabe? A trilogia inteira é muito empática. O Magnus é incrível. Por toda a empatia que ele tem, pela amizade, pela lealdade, ele sendo uma pessoa que morou 2 anos na rua, que não teve amigos, não teve compaixão por quase ninguém, além do Hart e do Blitz, né? Ele tava sozinho se não fosse essas 2 pessoas, mas ainda assim ele é a pessoa mais empática do mundo, uma pessoa assim muito leal com seus amigos, com todo mundo. Então esse livro ele focou muito na amizade, na lealdade, e como pequenas coisas, na verdade, não são insignificantes, sabe? Que muitas vezes nós pensamos que apenas as grandes coisas fazem diferença, e não é bem assim, as pequenas coisas também fazem. Isso falando no sentido de luta, de batalha, mas também no sentido de amizade, de lealdade. Eu fiquei muito feliz com o crossover com Percy Jackson. Gente, eu fiquei doida com esse crossover. E na verdade, eu acho que não é nem com Percy Jackson, porque eu acho que esse livro aqui, você que leu, me deixa aqui nos comentários pra ver se eu tô certa. Mas eu acho que esse livro aqui, não esse livro, mas tipo a trilogia inteira, ele acontece depois dos Heróis do Olimpo. Nossa, eu morreria pra ter um crossover com todos eles juntos. Vocês já leram os extras? Eu ainda não li, mas eu peguei no Kindle pra ler. Porque eu tô curiosa, porque parece que tem aí vários extras que tem os personagens juntos, né? Eu sei que tem um que tem o Carter e a Sadie e o Percy Jackson. Tô bem ansiosa pra ler. Na verdade, eu nunca fiquei muito assim curiosa pra ler os extras de qualquer série do Rick Riordan, porque, sei lá, são muitos. Então eu nunca tive assim muito interesse em ler. E também porque a maioria, tipo, é um pouco caro, a Intrínseca não trouxe todos aqui pro Brasil. E, enfim, acabei nunca tendo muito interesse. Mas depois de Crônicas dos Kane, eu acabei tendo muito interesse de ver o Carter, a Sadie e o Percy Jackson. E eu sei que tem um crossover deles. Então eu acabei pegando no Kindle. Enfim, assim que eu ler, eu falo pra vocês o que eu achei. Não sei se falam no Instagram aqui, então me falem nos comentários se vocês querem um vídeo, um vlog, lendo todos os extras do Rick Riordan, do Riordanverse. Deixa aqui nos comentários, que talvez eu faça esse vídeo. Ou um vídeo comentando sobre cada extra, enfim, deixem aí porque eu vou ler. Não sei quando, mas eu vou. Que eu fiquei curiosa. Eu amei demais essa trilogia, sério, leiam. Eu acho que é um dos melhores livros do Riordanverse, de todos os livros desse universo de mitologias do Rick Riordan. É um dos melhores, gente, um dos melhores. Eu acho que o melhor mesmo é Percy Jackson pra mim, porque eu acho que eu tenho um apego sentimental muito grande. Mas Magnus Chase, eu acho que me impressionou muito com a atualidade, né? Porque Percy Jackson não é um livro tão novo, foi um livro que eu acho que o autor lançou em 2005, se eu não me engano. Então eu acho que talvez não seja um livro tão atual, por isso que eu acho que também não tinha muita representatividade LGBTQIA+, por exemplo, porque não era um assunto na época tão discutido como é hoje. E esse livro sendo um livro mais novo, que vou ver até aqui quando esse livro foi lançado, mas não faz muito tempo, 2017. Então é um livro que tem assim, essas reflexões e discussões tão importantes de assuntos muito atuais, né?
como LGBTQIA+, preconceito religioso, né, intolerância religiosa. Enfim, eu achei incrível essa série, amei demais, demais, demais. Gostei muito das reflexões que o autor nos proporciona. A mitologia nórdica eu achei incrível e como ia aparecendo os deuses, como muitas vezes a gente tinha uma ideia, não só a gente como os personagens, de um deus e ele se mostrava completamente diferente. Uma parte boa e uma parte ruim. Cada deus era diferente um do outro, sabe? Então não tinha muito como você pensar, ah, todos os deuses nórdicos, eles são tipo selvagens e tal. Tinham muitos deuses lá que eram muito bons e outros que não eram tanto bonzinhos. Mas eu achei bem interessante que o livro também ele trouxe uma discussão que eu já tinha percebido em Percy Jackson, que é, será que os deuses são bons? Mas também eu gostei porque no final trouxe um questionamento, uma reflexão do próprio Magnus de o que é bom e o que é mal. Será que isso realmente existe? Será que uma pessoa ela é boa e outra pessoa é má? Então eu achei bem interessante essa reflexão. Eu gosto bastante disso. Eu gostei muito de todos os livros, gente, mas esse daqui me fez surtar muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Foi um livro incrível, incrível, incrível. Enfim, é isso, gente. Chega de falar que esse livro é incrível, né? Se vocês gostaram do vlog, deixa o seu like. Não esqueça de comentar aqui qual vai ser minha próxima leitura do Riordan Verse. Eu preciso ler As Profissões de Apolo. Então me fale se vocês querem vlog ou não. Deixa aqui nos comentários. Se vocês querem vlog também dos extras de Percy Jackson e Crônicas dos Kane e Magnus Chase. Deixa aí nos comentários. Se inscreva no canal. Tem playlist com relendo Percy Jackson, lendo as Crônicas do Kane, lendo Magnus Chase. Deixe suas indicações também de livros com mitologias. Eu adoro ler livros de mitologias. Infelizmente só conheço a maioria do Rick Riordan. Eu li poucos que não é do autor, mas deixe suas indicações aqui nos comentários, porque com certeza eu vou ler. É um assunto que eu gosto muito. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog, de me acompanhar lendo a trilogia inteira do Magnus. E eu vejo vocês no próximo vídeo.